Okay, well, good evening, everyone. Thank you for joining us today. We have a good presentation tonight. We're going to start an educational series about preparing for the NCLEX RN examination. So we're going to start with an overview of what is the NCLEX RN examination and what's the content. And then in following weeks, we're going to give more information about how the NCLEX RN questions and test preparation and how the scoring is done and all kinds of things. You're going to learn a lot about this important exam. So today, I turn it over to our excellent NCLEX RN team, which consists of Sergio and Kija and Anav and Monica. And they are going to give you a really good presentation on what is the content for NCLEX RN. And first, what is NCLEX RN test? So I turn it over to you. Anav, do you start us? Yes, that's me. Então, pessoal, boa noite. Enough. Sergio, could you guys please translate what Kerry just said? Yes, it's okay. Okay, bueno, Kerry dice que, bueno. Então, pessoal, Kerry agradeceu a presença de vocês, deu boas-vindas, agradece pela disponibilidade de vocês de participar hoje à noite em mais um webinar. Hoje vamos estar falando um pouco mais de uma forma geral do NCLEX, né, tendo uma visão geral. Porém, nas próximas semanas estaremos abordando o NCLEX de uma forma mais profunda, considerando, por exemplo, quais são os tipos de pergunta, como é estruturada as perguntas do NCLEX, como se preparar para esse exame. Hoje estamos, então, com a equipe do NCLEX, sendo a Anav, Sérgio, Kidia e Mônica, fazem parte do NCLEX Team. E a Anav quem vai apresentar hoje. Muchas gracias, Sergio. Thank you, Kerry. I'm going to share my screen. And, okay. A Anav vai iniciar o compartilhamento da tela. Okay, so welcome everybody. Today we're going to give you a little introduction and overview about the NCLEX and the NCLEX Next Gen. Então, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter uma breve introdução e uma visão geral do NCLEX, especificamente da nova geração, ou seja, da Next Generation do NCLEX. So what is the NCLEX really? So the NCLEX RN stands for the National, sorry, there's so many things in the way. So the National Council Licensure Examination for Registered Nurses. Então, o que seria o NCLEX? O que significa a sigla NCLEX? Significa basicamente o Conselho Nacional de Enfermeiros e Enfermeiros Registrados nos Estados Unidos. Então, esse é um exame que é requerido para todos os enfermeiros que se graduem nos Estados Unidos ou sejam graduados fora dos Estados Unidos, mas que desejam exercer a enfermagem no território americano. Qualquer pessoa que queira exercer enfermagem é necessário fazer essa prova para que possa adquirir a licença. Então, por que é necessário? Por que é necessário? The exam is designed to measure the knowledge and skills and abilities that are necessary for an entry-level nurse when they start practicing. Então, esse exame ele é necessário por quê? Porque ele é designado para medir, ele foi desenhado para medir o conhecimento, as habilidades
necessárias para aquelas pessoas que estão exercendo, que estão iniciando o exercício da enfermagem. Is to make sure that you are safe to handle patients, that you have the knowledge and skills necessary to practice safely. That's the bottom line. Básicamente con este examen, pues, se consigue saber si Então, usted... basicamente, com esse exame, o Conselho Norte-Americano de Enfermagem consegue entender se você tem as habilidades necessárias para atender os pacientes. Basicamente, isso. So you might be saying, what kind of topics will I encounter when I take the NCLEX-RN? Então, você pode se perguntar, quais são os tópicos ou quais são as áreas que eu vou enfrentar quando for fazer o NCLEX? A ver cuando se trata del examen NCLEX. Vamos a abordarlos a continuación. So it's really split into 4 large overarching themes: safe and effective care environment, health promotion and management, psychosocial integrity, and physiological integrity. Então, as grandes 4 horas, as grandes 4 áreas são segurança e ambiente seguro, manejo da promoção da saúde, integridade psicossocial e integridade fisiológica. We have the newborn, where is older adult care, and everything falls under one of these categories, and we'll show you in just a minute. Podrían preguntarse, bueno, ¿dónde está todo lo que es el cuidado de la salud, el cuidado del paciente adulto, el cuidado de todas... Então, vocês podem se perguntar onde se enquadra, então, os cuidados da saúde do adulto, cuidados da saúde da criança, todos eles englobam todas essas categorias. About is safe and effective care environment, and this one is split up into 2 categories. The first of which is management of care. Bueno, la primera categoría que vamos a abordar, Então, a primeira categoria que vamos abordar é sobre que las veremos a segurança e cuidado efetivo. la categoría es cuidado del ambiente seguro y efectivo, y como subcategoría tenemos manejo del cuidado o administración del Dentro dessa categoria, temos a subcategoria, que é o manejo do cuidado. See under this type of category are advocacy, delegation, prioritization, ethical practice, collaboration with the interdisciplinary team or the doctors, the social workers, the other kind of medical staff that exists in the hospital, and confidentiality. Então, dentro dessa subcategoria, que é manejo do cuidado, as perguntas que são inseridas dentro dessa subcategoria abordam, por exemplo, o princípio de advocacia, que seria defender os direitos do paciente, delegação, ou seja, delegar atividades aos demais integrantes da equipe, como priorizar os cuidados, qual paciente você vai priorizar, a prática ética também, a colaboração na equipe interdisciplinar e, obviamente, o princípio da confidencialidade. So the second subcategory is safety and infection control. Então, a segunda subcategoria que está inserida dentro dessa grande área é segurança e controle de infecção. Questions you might see about under this topic, that fall under this topic, are accidents, errors and injury prevention, home safety, safe use of equipment, standard and transmission precautions, and use of restraints and safety devices. Quais são as perguntas que você encontraria dentro dessa subcategoria? Perguntas relacionadas a acidentes, erros, prevenção de erros, prevenção de lesão, prevenção de acidentes, segurança em casa, uso seguro de equipamentos, precauções de transmissão ou precauções padrão,
e uso de restrições e dispositivos de segurança. And just to remind everybody, the things that we're talking about today are just some of the categories that fall under these topics. We tried to pick out the ones that the candidates that we've worked with in the past have said are some of the more challenging topics, or the ones that they've seen a lot on the exam. And so these are just some. You might encounter questions of other natures that fall under these categories. Ok, básicamente entre estas subcategorías revisamos cuál es la subcategoría Não. más. Basicamente, dentro dessas subcategorias, nós abordamos aqui aquelas que são mais desafiadoras às pessoas que fazem esse exame. So the second main section is called Health Promotion and Maintenance. La segunda sección. Então, a segunda grande categoria, que é promoção da saúde, promoção e manutenção da saúde. And this section has a lot to do with the aging process, intra, and postpartum, and newborn care, developmental stages and transitions, health promotion and disease prevention, lifestyle changes, and techniques of physical assessment. Bueno, en esta sección definitivamente hay muchas cosas por hacer. Então, dentro dessa seção de promoção e manutenção da saúde, existem muitas coisas a serem feitas, muitas perguntas também. E o que é que essa categoria ela envolve? Ela envolve o processo de envelhecimento, os cuidados do recém-nascido, bem como cuidados no pré, no intra e no pós-parto, os estágios de desenvolvimento e as transições que acontecem durante o desenvolvimento, promoção da saúde, prevenção de doenças. Psychosocial integrity, and some of the things you may encounter in this section are questions about abuse and neglect, questions about cultural diversity, end-of-life care, family dynamics, mental health concepts, religious and spiritual influences on health, and therapeutic communication. Então, dentro da grande categoria integridade psicossocial, vocês podem encontrar perguntas relacionadas a abuso, negligência, diversidade cultural, final da vida, dinâmica familiar, conceitos relacionados à saúde mental, também influência da religiosidade e espiritualidade na saúde, bem como comunicação terapêutica. Y finalmente comunicación terapéutica. And in the last section, it's split up into 4 subsections, the first of which is basic care and comfort. Então, a última grande categoria, que é integridade fisiológica, ela se subdivide basicamente em 4 subcategorias, mas vamos começar falando de cuidados básicos e conforto. And you would find questions about assistive devices, elimination, mobility and immobility, non-pharmacological comfort interventions, and nutritional and oral hydration, just to name a few. Então, dentro da subcategoria Cuidados Básicos e Conforto, você encontra perguntas relacionadas a dispositivos de assistência, eliminação, mobilidade e imobilidade, intervenções de conforto não farmacológicas e hidratação oral e nutrição. The next subsection we have is called pharmacological and parenteral therapies. Então, a segunda subcategoria são as terapias parenterais e farmacológicas. And in this section, you're gonna see questions about medication effects, which include adverse effects, contraindications, side effects, expected actions, blood and blood products, dosage calculations, medication administration, parenteral and intravenous therapies, as well as total parenteral nutrition.
Dentro dessa subcategoria, você encontra perguntas relacionadas a efeitos da medicação, como os efeitos adversos, as contraindicações, efeitos colaterais, efeitos esperados. Perguntas também relacionadas a sangue ou produtos sanguíneos, dosagem de cálculo de medicamentos, administração de medicamentos, terapias intravenosas e parenterais, e também a nutrição parenteral total, sobre nutrição parenteral total. Terapias intravenosas o parenterales y temas sobre nutrición parenteral total. The next subcategory is called reduction of risk potential. A próxima subcategoria, também que faz parte da integridade fisiológica, Del riesgo potencial. é relacionada à redução do risco potencial. Questions about change and abnormalities in your vital signs, laboratory values, potential for alterations in body systems, potential for complications from tests, treatments, procedures, and surgeries, as well as system-specific assessments. Então, dentro dessa subcategoria, você encontra perguntas relacionadas a mudanças, anormalidades nos sinais vitais, valores de testes laboratoriais, potenciais alterações nos sistemas corpóreos, potenciais complicações provenientes de testes, diagnósticos, de tratamentos, de procedimentos ou de cirurgias e alguns sistemas de avaliação específicos. Tratamientos, procedimientos, incluso cirugías y valoración específica por sistemas. And the very last subsection is called physiological adaptation. A última subcategoria que faz parte da integridade fisiológica é sobre adaptação fisiológica. And the types of questions you're going to find under this category are fluid and electrolyte imbalances, hemodynamic questions, medical emergencies, pathophysiology questions, and unexpected responses to therapy. Dentro dessa subcategoria, você encontra perguntas relacionadas a desequilíbrio hidroeletrolítico, hemodinâmica, emergências médicas, fisiopatologia, patofisiologia, ou respostas inesperadas às terapias aplicadas. Y de resultados no esperados de algunas terapias. And while we just covered a ton of information, and I know it seems overwhelming and a lot, when you get to the actual practical questions, it makes a ton more sense. And we're going to talk more about the types of questions you're going to see at a later time. Bueno, sabemos que en todo este contenido, bueno, hay mucha cosa. Então, sabemos e entendemos que todas essas informações são muitas informações, é muito conteúdo, mas a partir do momento que vocês começarem a responder as perguntas, vocês vão estar familiarizados. We wanted to mention briefly the next generation NCLEX. Okay. Y ahora vamos a hablar un poco, una información. Então, vamos falar agora um pouco sobre Lo que se llama a nova geração do la NCLEX. siguiente generación del NCLEX. Vamos fazer uma abordagem geral do que seria a nova geração. Generation NCLEX is an updated version of the NCLEX RN. Então, o que seria a nova geração do NCLEX? É basicamente uma versão adaptada, uma atualização do NCLEX que já temos. Of a nursing candidate's clinical judgment and decision-making ability. Y el objetivo es, O objetivo dessa nova geração do NCLEX é poder medir de uma melhor maneira as habilidades de julgamento clínico e de tomada de decisão dos enfermeiros. o estos recién graduados de enfermería. And why they updated the NCLEX really is because newly licensed nurses are increasingly expected to make harder, more complex decisions while they're caring for patients. So the organization wanted to make sure that the nurses are practicing safely, that they're safe and qualified and have the right skills to practice. Então, por que a necessidade de uma atualização da versão? Porque os novos enfermeiros recém-licenciados precisam continuamente
atuar na tomada de decisões, e decisões muitas vezes complexas, enquanto cuidam dos pacientes. Então, por este motivo, houve a necessidade de uma adaptação na versão do NCLEX. So how is the next generation NCLEX different? As mentioned before, there's more of a focus on clinical judgment. There are some new question types, which we will talk about in another power lecture series webinar. And then the length is slightly longer. Now it is 85 questions to 150. Então, como a nova geração do NCLEX é diferente? Podemos encontrar agora o foco no julgamento clínico, novo modelo de questões, que será abordado, novo modelo de questões será abordado posteriormente em um outro webinar, e também o tamanho do atual teste, ele está um pouco maior, ele varia aí de 85 perguntas a 150. Y en cuanto la cantidad de preguntas del examen, va entre 85 hasta 150 preguntas. Sorry. So some challenging topics that candidates we've worked with in the past have mentioned to us, specifically for international nurses, include maternal and newborn care, legal and ethical issues, mental health, prioritization and delegation, and pharmacology. Bueno, algunos de los temas... Alguns dos temas são considerados mais desafiadores, principalmente por enfermeiros internacionais. Então, quais seriam esses tópicos mais desafiadores? Seria cuidado materno e do recém-nascido, aspectos éticos e legais relacionados ao exercício da enfermagem nos Estados Unidos, saúde mental, priorização e delegação também é outro tema bem desafiador, e farmacologia. Okay, well, so feedback from some of the other candidates, some stuff that we have heard about them from the exam. A lot of it has to do with some of their challenges and some things that surprised them. Algunas de las retroalimentaciones que hemos recibido de algunos candidatos que ya tomaron algumas informações que recebemos de alguns estudantes que fizeram a nova geração está relacionado the amount of reading that is necessary. Então, dentre as informações que temos recebido desses estudantes, tamanho das perguntas, a quantidade de informações agora que vem em cada questão. Então, as questões, por serem casos clínicos, elas tendem a ter textos maiores, e por isso é necessário trabalhar a habilidade da leitura. Es como, quiere decir como, estamina es como la resistencia que pueda tener el candidato al momento de presentar Então, por esse motivo, pelo tamanho das perguntas, isso pode ser um motivo para resistência. Pode ser um motivo para resistência na hora de realizar o exame, até mesmo para os americanos nativos, as pessoas nativas. Mental health, delegation, legal aspects. It looks different in the United States than it does in many other places in the world. So that different way of thinking about it can be challenging. Bueno, y gran parte de todos los temas que son retadores tienen que ver con, pues como ya les mencioné anteriormente, com saúde mental, com delegação de Então, dentre os temas mais desafiadores que os candidatos têm falado, são saúde mental, aspectos legais, aspectos relacionados à prática da enfermagem nos Estados Unidos.
parts of the exam that they found easier than they imagined, or than the traditional NCLEX. And they found themselves surprised at their ability to do this exam with more ease than they imagined. Y también muchos candidatos que ya tomaron este examen y pudieron compararlo con la anterior versión, porque ya lo habían tomado, es que ha sido para ellos mucho más fácil. Entonces, muchos de Porém, ellos também temos estudantes, temos candidatos que estão relatando que a nova geração do NCLEX parece ser um pouco mais fácil na visão deles, porque fizeram na primeira vez a versão clássica, não passaram e aplicaram novamente e tiveram que fazer a nova geração. Então, acharam a nova geração mais fácil. Yes, so basically, some feedback from Colombian nurses is that the clinical judgment it's like it's not like a piece of cake for them, but it's quite easier than the last version, right? So fortunately, they usually say that the Colombian nurses have this ability, this clinical judgment because of their experience, you know. Muchos de los, pues como un ejemplo de los candidatos que tenemos, enfermeros colombianos, que han tomado este examen, este Next Generation, dicen que el tema del juzgamiento clínico en las preguntas fue mucho más fácil. Quizás... Então, considerando a opinião de alguns enfermeiros colombianos, que são estudantes que temos, a maioria deles são da Colômbia, eles têm relatado o quê? Que o julgamento clínico tem sido mais fácil, porque as questões, elas têm trazido mais informações sobre o paciente. Delegation is a challenging topic because in South America in general, there is a lack of those ancillary personnel like LPN, CNA, and then yeah. So basically, it's the RN and a nursing assistant, no more, right? So when it comes to decision making in delegation, it's really difficult because those sort of staff, nursing staff, doesn't exist in outside of the United States, right? Y el otro tema muy retador es todo lo que tiene que ver con... Então, tema que os alunos têm relatado bastante sobre como desafiador é sobre o tema relacionado à delegação de cuidados. Porque a equipe de enfermagem nos Estados Unidos, ela é diferente da equipe de enfermagem nos demais países da América Central, América do Sul. Então, nos Estados Unidos existe o enfermeiro registrado, o CNA, que seria a pessoa certificada para prestar aí alguns cuidados. Então, todas essas pessoas que existem na equipe de enfermagem nos Estados Unidos não existem nos demais países. Por exemplo, o exemplo da Colômbia. Só existe o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem. Então, no momento de delegar uma atividade, tende a ser um pouco difícil. No momento de delegar alguma atividade ou de responder alguma questão sobre delegação. Está dentro del campo de acción del auxiliar de enfermería. ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Sí? Entonces el tema de delegación es muy, muy complejo para los enfermeros que estudiaron fuera de Estados Unidos. Então, o tema de delegação, ele é um tema muito complicado para enfermeiros que não são formados nos Estados Unidos. People from different cultures here in the United States. You see patients from all different kinds of cultural backgrounds, religious backgrounds, everything. And it's a big part of life here in the United States. So that's quite a departure, I think, also for Latin American nurses and nurses from around the world. Bueno, para resumir un poco lo que acaba de decir Anaf, es que en Estados Unidos, pues es un país multicultural.
Entonces, pues Então, también... resumindo um pouco o que a Ana falou por último, é que os Estados Unidos é um país multicultural. Então, o enfermeiro, a pessoa que exerce a enfermagem nos Estados Unidos, enfrenta essa questão da multiculturalidade. Então, essa pessoa pode atender um paciente muçulmano, um paciente chinês, um paciente japonês. Então, diversas culturas, diversas crenças e diversas religiões podem sair perguntas relacionadas a essa temática, perguntas relacionadas ao cuidado dessas pessoas. E isso também é um tema desafiador. That being said, we've talked a lot about difficult things, but it's very, very doable, and we're here to help. And other Latin American nurses and nurses from around the world have taken this exam and passed. So do not be discouraged. You can also pass this exam. Ok, bueno, que definitivamente nosotros estamos acá para ayudarles. Então, estamos aqui para ajudar vocês. Muitos enfermeiros do resto do mundo têm se preparado para passar nesse exame e têm passado. Então, vocês também podem. That's the end of our presentation. Thank you so much for giving us that overview of what the content, well, number one, what the NCLEX test is, and Yes. then what's the content of the test. So that's a question that we get all the time. What is the test like? What are they testing me on? So it was good to get the overview of all of the different areas that you'll be tested on. And I think that that's information that not everybody knew before today. So thank you for that help. I have a few questions in the chat box that I wanted to ask you, and then we can go and see, if other people had other questions. The first question is the test ever given in Spanish? Então, Não. temos algumas perguntas. A primeira pergunta é: teste é em espanhol? E a resposta é não, somente em inglês. Só um esclarecimento aqui em relação a esse exame. Esse exame, ele é para pessoas que vão exercer a enfermagem nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem como base, como idioma base, idioma inglês. Então, por esse motivo, a prova vai ser em inglês. Another question. Someone understands that every state has, you can get a license in every state. So is the test different in one state compared to another? No, it's the same test. The Uma outra license. pergunta foi relacionada a se o exame é diferente, Exactly. se o exame é diferente nos estados. Porque, Yeah, sorry, I'm sorry. por exemplo, você vai ter a sua licença em um estado, você pode ter sua licença em outro estado, então a prova é diferente? Não, a prova é uma só. La respuesta que dan es que el examen es el mismo, el NCLEX es uno, un solo. Somente se faz uma vez, NCLEX. Y lo único que puede variar es el tipo de la licencia. A única coisa que pode variar é o tipo da licença. Então, você pode ter uma licença multi-state, Yo la obtuve en Montana. que você pode atuar em vários estados, ou você pode ter a licença single state, que só lhe permite atuar em um estado. Por exemplo, a minha licença é de Montana, single state. Então, eu só posso atuar no estado de Montana, mas então eu posso fazer o endorsement, que é a transferência da minha licença de Montana para a atuação em outro estado. Not like if I'm getting my license in Illinois, if I want to move and work in a different state, often I'll have to transfer my license to that state. Okay, entonces, lo que dice Anaf es que, pues, por ejemplo, si ella toma el examen en el estado de Illinois y obtiene la licencia de ese estado, y ela se va a mover a outro estado. Então, o caso de Anaf também, ela vai tomar a licença dela vai ser do estado de Illinois, mas se ela for
exercer a enfermagem em outro estado, ela faz a transferência da licença, que no caso é endorsement, o termo que usamos. What I heard you say is that you don't have to take the test over again if you're going to practice nursing in another state. Correct. You just take the test once. Correct. Yes. Yeah, correct. Okay. Yes. Você só faz o teste Is there uma única any vez. education that people need to keep up on, or it's just one and done? So is there continuing education Oh. requirements usually, or? Yes. or- Oh, Sergio, do you want to translate? Si es necesaria educación continua o solo educación Tá. continuada, sí. Então, a pergunta que foi realizada é se é necessário algum tipo de uma educação continuada para fazer o exame. Classes have like a continued education element, and you need a certain amount of hours every year to keep up your license, essentially. All states have that requirement. Yeah. Okay. And do the nurses have to pay for that, or does that usually come with their job? A pergunta foi se é necessário pagar. Acerca de la licencia de enfermería no expira, ¿sí? Pero como dijo Anaf y David, se requieren al menos unas horas de educación continua o de estudio para que esté Al día. ¿Cómo, David? Para que la tengas al día. Tienes Exacto, para que esté como activa al día, pues Ujú. tiene que tomar algunas horas de cátedra de educación continua, estos cursos que emiten créditos de educación continuada, debe estarse el enfermero capacitando, ¿sí? Pero no tiene Então, que renovar la licencia y tomar otro NCLEX. você não precisa fazer outro exame. Uma vez que você faz o NCLEX, Simplemente você é um enfermeiro licenciado, porém, para manter sua licença ativa, é importante que você esteja sempre se especializando, ou seja, ali sempre fazendo educação continuada. Volver a tomar es el examen del NCLEX. La licencia se renueva cada 2 años en todos los estados. Para poder renovar la licencia hay que haber tomado un cierto número de horas de créditos de educación continuada. Es mandatorio, hay que tomarlo. So the license has to be renewed every 2 years. Actually, some states even have a cycle that you have to adhere, even years or odd years, you have to maintain the cycle of renewal. You must take continuing education classes, courses, in order to have what it takes to renew your license. You will never have to take the NCLEX again, only one time, but the license must be renewed every couple of years. Então, novamente, você não precisa fazer mais de um NCLEX desde que você passe. Sua licença é renovada a cada 2 anos, mas para que seja renovada, é necessário que você tenha aí alguma carga horária durante esses 2 anos de educação continuada. Other opportunities that might count towards your license, that if you're interested in a specific continued education class, or something that's being offered, or a seminar, or something like that, you may need to pay for it out of pocket, but sometimes the hospital may help. It can be case dependent, but usually a hospital will provide you with enough. Básicamente, en cuanto a la pregunta que hizo Kerry, en cuanto a la educación continua, Então, si sobre a educação continuada, se é o hospital quem paga ou se é o enfermeiro quem paga, depende do hospital. A grande maioria vai pagar para você participar de congressos, de cursos, de seminários. Los hospitales ofrecen anualmente un monto de dinero para que la persona la pueda aplicar para educación, ¿ok? Eso se Então, puede os hospitais oferecem anualmente uma certa quantidade de dinheiro para o enfermeiro, para que o enfermeiro ou a enfermeira possa estar se especializando, fazendo cursos. Internamente cursos que se utilizan como parte de la educación continuada que se requiere para la validación de las licencias. So hospitals offer an stipend for
education every year. Usually, it's a fairly decent amount. People can use it to, if you are not a BSN nurse, you can become a BSN. You can use that money to pay for your master's degree, for some certification, or even for on other advanced degrees like an ADN and an advanced degree in nursing. You can use some of those monies. But in addition to that, hospitals do provide classes, courses through their nursing education for the nurses to be able to do their continuing education hours. So they have what it takes to be able to renew their license whenever they come. Great, great. Okay, there are two important questions here that came to me. Good. Temos aqui duas importantes perguntas que chegaram. When you take the exam, can you take notes as you are taking the exam? So you can write those down as you're taking down before you can answer the questions. And a secondary question that the person is asking is, could you go back to another questions? Una persona está preguntando. Então, uma pessoa está perguntando se pode tomar notas, fazer anotações sobre os casos clínicos, uma vez que já são largos. Se durante o exame pode-se tomar notas. E a outra pergunta é, se uma vez que você passa para a próxima pergunta, se você pode voltar. So the person build center is going to provide you like a sheet of paper, and then you can write down and use it to calculations, doses, and then so on, anything. And about this. Sobre as notas, sim, você pode tomar notas. O Personville, né, o centro onde você vai fazer a prova, lhe dá a chance de tomar as notas numa folha de papel, ele fornece isso. E aí você pode escrever. And about the second one is no. Sobre a segunda pergunta, que é se você pode voltar, uma vez que você vai para a próxima pergunta, você não pode voltar. Uma vez que você passa para a próxima pergunta, não permite mais que volte. Also, I don't think you can erase. You get the one board, and when you fill it, you're not supposed, they don't want you to erase it. They want you to switch it out for a new one. So if you need a new one, you're supposed to let the proctor, the person watching your test, know, and they'll give you a fresh one. And explain that a little bit further, Anav. Maybe I didn't understand that. They will switch you out a new piece of paper? Yeah, they give you a whiteboard is what I've been told mostly. Okay. Oh, yes. Is that what you were talking Like a about? whiteboard, Like yeah. a whiteboard. They give you a whiteboard, and you're not supposed to erase your work. You're supposed to fill the whole thing. And then if you need more space, more paper, you raise your hand or you let them know in the way that they. Sobre as anotações, você vai receber ali um material para fazer suas anotações, mas você não pode apagar suas anotações para escrever outras informações que queira. Se quiser escrever mais, você levanta a mão e pede mais folha. Path or a journey for the patient. It's nice to know that you can take notes on that path of the patient so that when you need to answer the question, finally, you can't go back. So it's good to know that you can take notes so that you can refresh your memory. Bom saber que se pode tomar notas. Isso é muito bom para refrescar a memória, as informações que já passaram. If I take my exam in Florida, can I get my license in Washington? La pregunta que está haciendo una persona es si yo tomo mi examen en la Florida, puedo obtener mi licencia en el estado de Washington, por A ejemplo. pergunta é se minha licença é na Flórida, se eu tomo o exame na Flórida, recebo minha licença na Flórida, posso trabalhar em Washington? Tengo mi licencia en la Florida, puedo trabajar en el estado de Washington. ¿Cómo es
cómo es el endorso de las licencias. So who wants to take it on, or? I mean, I can give a stab at it. I think it's a lot of what we said before of like you take the exam somewhere and then you have to apply for your license in a specific state. So My let me. You let- answer. You probably know better. You can take the NCLEX anywhere. Anywhere. You can take the NCLEX in any city, any state, any country. The exam is exactly the same. You can take the exam in Mexico. You can take the Então, você exam. pode fazer o exame em qualquer lugar. Você pode. O exame vai ser o mesmo, independente se você vai fazer no Brasil, no México, no Israel, na Flórida, em Washington, vai ser o mesmo exame, não importa o local. En Europa, en México, en Brasil, los exámenes son exactamente lo mismo. Una vez que pasas el examen, once you pass the exam, Uma vez que você passa, done your certification with an specific você will obtain recebe sua certificação do board específico onde você aplicou in Florida, para a licença. the Florida nursing license. Se você aplicou para a Flórida, você vai receber licença para a Flórida. Do mesmo jeito, se você aplicou para Nova York, você recebe a licença de Nova York. Para Montana, recebe a licença de Montana. There is something called the compact. Okay, we will talk about that in the future. We have talked about that in the past. Existe uma coisa chamada de compact state. Reciprocity about 30, Então, é algo que vamos falar em posteriores webinars. You take your license, you can work with that license in another state without needing to endorse your license. There are a few states that are not part of the compact. You must endorse. Quando falamos em compact state, significa que alguns estados têm ali algum tipo de relacionamento. Então, se você tira sua licença dentro de um desses estados que faz parte desse grupo de estados que tem um certo relacionamento, você vai poder exercer a enfermagem dentro desses estados que fazem parte. Porém, tem estados que não fazem parte do compact state, e aí, nesse caso, é necessário realizar endorsement. La licencia de ese estado. Si lo hiciste en la Florida, vas a recibir la licencia de la Florida. Si lo hiciste en Nueva York, vas a recibir la licencia del estado de Nueva York. Si la hiciste en Illinois, lo vas a recibir la licencia del estado de Illinois. Hay un formato que se llama el compacto, por el cual aproximadamente unos 34 estados tienen reciprocidad automática. La licencia del estado de Montana es válida en la Florida. La licencia del estado de Montana es válida en Texas, etcétera. No todos los estados son partes del compacto, pero 34 de los 50 estados son partes del compacto. No hay 34 estados dos 50 estados norte-americanos fazem parte do grupo do Compact State. Tienes que endosar tu licencia a ese estado, te presentas con tu licencia y se hace el endorso de la licencia, no tienes que volver Então, se você está fazendo o seu NCLEX em um estado que não faz parte do grupo do Compact State, você faz o NCLEX, recebe sua licença e depois pede a transferência para outro estado. Somebody is asking, how many times can I take the NCLEX? ¿Cuántas veces se puede tomar el NCLEX? A próxima pergunta bem interessante é quantas vezes eu posso fazer o NCLEX? In many states, you can take the test more than once. Em alguns estados, você pode tomar o NCLEX mais de uma vez, porém, no máximo 3 vezes. Nosso objetivo é compartilhar a informação que as pessoas precisam sobre o NCLEX e ajudar a preparar mentalmente e fisicamente para tomar o exame. Para que você não tenha que tomar o exame mais de uma vez. Mas você tem, sim, a oportunidade de fazer mais de uma vez. El NCLEX se puede tomar más de una vez. Normalmente
los estados permiten tomarlo hasta 3 veces, ¿ok? Se puede repetir, hay que esperar normalmente 45 días. You have to wait 45. Geralmente é necessário esperar aí um intervalo de 45 dias em cada tentativa. Antes de volverlo a tomar. Então, você tentou a primeira vez, não passou, é necessário esperar aí 45 dias para tentar a segunda Para vez. que te den permiso de tomar el NCLEX de nuevo. If you miss the test more than 3 times, you will have to reapply to a different state to apply Se through. você fizer o NCLEX por mais de 3 vezes e não passa, se você aplicou para um board e fez mais de 3 vezes o NCLEX naquele board, então é necessário que você aplique para outro board para que possa realizar uma quarta tentativa do exame. I don't get a license for a particular state. You do get a license. You can take the exam anywhere in the world. Where you take the exam has nothing to do with the state that you're doing your certification. You can take the exam in Brazil. You can take the exam in Mexico. If we are doing your certification in Montana, you will get the license from Montana. If we're doing your certification in Illinois, you will get the license from Illinois. You can take the exam anywhere. Tú puedes tomar el examen en cualquier parte del mundo. Então, novamente, relembrando, você pode fazer o NCLEX em qualquer lugar do mundo, desde que naquele país exista um centro aplicador. Porém, a sua licença depende de onde você, depende de qual estado você aplicou para ter aquela licença. Se você aplicou no board de Montana, por exemplo, sua licença vai ser de Montana. Se você fez a sua aplicação para o board de Illinois, sua licença vai ser de Illinois, independente de você ter feito a prova na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Se você vai fazer seu exame no México, porém aplicou para o board da Califórnia, sua licença vai ser da Califórnia, mesmo você tendo feito o exame no México. David, I think I have a question, and I think sometimes people are confused about, like, how do I know what state I want to get a license in? Because I don't know where I'm going to work yet. So, if we can just explain a little bit about why people choose certain states to get their license, and then everybody just gets their license endorsed for whatever state they wind up working in, right? Correcto. La pregunta que hace Carrie es, nos preguntan con frecuencia que... Então, a pergunta que Carrie está fazendo é que nos perguntam com frequência qual estado decidir na hora de aplicar para fazer a prova, se eu não sei onde eu vou trabalhar. Então, alguns estados são diferentes, alguns estados têm uma certa diferença. Quando nós iniciamos o processo com vocês, nós temos algumas preferências de estado para aplicar para a licença. Porque cada estado aí vai ter suas diferenças. Porém, por que escolhemos alguns estados específicos? Alguns estados oferecem mais vantagens do que outros. Então, alguns boards têm aí algumas vantagens melhores para enfermeiros internacionais. Por exemplo, estado como Nova York, Montana, não requerem que você tenha passado na proficiência do inglês para fazer a prova do NCLEX. Por exemplo,
So that's one of the reasons why it makes states like New York and Montana desirable states to do the nursing. Então, essa é uma das razões porque faz com que o board de Nova York e o board de Montana sejam mais escolhidos por enfermeiros internacionais. Além disso, uma outra vantagem é na realização do processo. Então, alguns estados, eles têm um processo bem mais rápido do que outros. O processo de documentação mais rápido. Então, em contrapartida, outros estados têm aí um processo de certificação muito mais lento. Hay estados que cobran más que otros para hacer el proceso. Okay? Hay estados, there are states that want to do their own certification. And there are states that don't do their own certification. They use some of the certifying agencies who are really good at verifying credentials. Hay algunos estados que hacen sus propias certificaciones. Y Alguns estados que fazem suas próprias certificações. Hay varios motivos por los cuales escogemos ciertos estados contra otros. Então, existe por conta desses motivos, existem diversas razões para escolhermos alguns estados em vez de outros. As I mentioned before, there are states that are part of the compact, and there are states that they are not. So doing the process through a compact state means that you are not automatically have a license valid for many other states. Y hay otra ventaja en hacerlo en un estado que sea parte del compacto, porque inmediatamente... Então, uma outra vantagem é que, se você está aplicando para um estado que faz parte do Compact State, você vai poder exercer a enfermagem dentro desses outros estados. Se você aplica para um estado que não seja do Compact State, você só vai poder exercer naquele estado. Uma pergunta que estão fazendo é sobre quanto vale o NCLEX. I'm going to have you answer how much it costs. NCLEX have two separate prices. El NCLEX Então, o NCLEX tem dois preços diferentes. Se você faz o NCLEX nos Estados Unidos, custa aproximadamente aí $200. Cuesta aproximadamente unos $200 el examen. Si lo tomas por fuera de los Estados Se você toma fora dos Estados Unidos, como Brasil, Europa, então fica em torno de $250. Então, o exame nos Estados Unidos, $200. O exame fora dos Estados Unidos, como Brasil, México, Europa, $250. David, I have another question. So somebody is asking, they heard Anav talk about next generation and that the questions are different on the next generation than they were on the previous. So can we clear up that the next generation is now the only test that people can take? And that started at the beginning of this month. So the old test had many different types of questions, and somebody was asking, oh, I'd rather do multiple choice. Well, me too, but that's not the way the new generation, they're going to have many different types of questions. And in a future seminar, we're going to share the types of questions that you'll see, but there is only one test to take, and everybody's going to take the new generation test or the next generation test. And that's what they're calling it still at this point. So the old test is gone and gone forever. The new test, next generation, is the current test that everybody will be taking. Entonces, Kerry nos está recordando, los que están preguntando. Uma pergunta interessante aqui, Kerry está relembrando que só existe uma versão do NCLEX, a versão anterior do NCLEX não existe mais. A partir do mês de abril, ou seja, a partir do dia 1 de abril,
se iniciou o uso aí da nova geração do NCLEX, então no momento da inscrição não é possível escolher ou nova geração ou geração clássica, só existe agora uma versão, tá? No, uno no puede escoger, yo quiero hacer la versión anterior y no la versión de ahora. Eso no existe. Todo el mundo hoy en día tiene que hacer. Todo mundo, em qualquer país onde você for fazer, vai ser sempre a nova geração. Sergio, the question that comes next that everybody is asking, what's the score to pass the NCLEX? Okay. How do I know how many points do I need to score? So I think you guys need to Uma clarify. pergunta que foi feita agora foi sobre quantos pontos, sobre o score do NCLEX. I can give like a little summary. There are a couple of Wait, Navi, let me translate the Sorry. question. Or you can translate it. No. Yeah, go ahead and ask. La pregunta Ale fue ¿cuántos puntos necesito a pasar el examen de NCLEX? ¿Correcto? A pergunta foi, quantos pontos é necessário para se passar no NCLEX? It's not necessarily about the points. Não é necessário exatamente sobre o ponto, a quantidade de pontos. Existem 3 tipos. Existem 3 tipos de avaliação. O primeiro é que 95% das respostas vão depender ali, 95% das respostas mostram que você ou tem as habilidades, ou 95% das suas respostas mostram que você não tem as habilidades para exercer. El examen no se pasa con un puntaje, sino que el examen termina basado en uno de 3 posibles criterios. El primer criterio es la regla del 95%. Todo esto se va a explicar en una charla posterior en mucho más detalle. Es la regla del 95%. El examen es predictivo. The exam is predictive. So, el examen usa la regla. Então, com essa regra de 95%, por ser um exame preditivo, então o conselho vai ter ali 95% de predição que você tem as habilidades para exercer a enfermagem no território americano, ou vai ter a predição de 95% de que você não tem essas habilidades. Então, não existe aí uma pontuação específica. Por exemplo, tirar uma nota específica. Mas em um próximo webinar, vamos falar de uma forma mais profunda de como é feita a avaliação do NCLEX. Que tienes los conocimientos, en ese momento acaba. Si el predictor del examen determina que no tiene los conocimientos, en ese momento acaba. No es el número de preguntas que vas a contestar, no depende lo que el predictor decida, no del número de preguntas. O número de perguntas que você vai responder vai depender aí da predição do teste. Então, se o teste acha que você precisa responder mais perguntas, você vai responder mais perguntas. Se o teste acha que com 85 perguntas já é possível definir que você tem ou não as habilidades para exercer a enfermagem, então com 85 perguntas ele já encerra. So you might get 100 questions, you might get 120, you might get up to 150, but the exam is going to keep giving you questions if it's not sure where you fall, to try to see if you can get enough, if it can get to that 95% sure level. Como la segunda regla es que tú puedes, obviamente, no hay sino un máximo de 150 preguntas. Sí, el examen va a seguir dándote preguntas para tratar de decidir se estás en esse nível ou não, ou se não estás en el nivel. Então, uma outra coisa é que você não vai responder as 150 perguntas. O exame ele vai lhe dando perguntas e quando ele achar que você já está apto ou não, ele encerra. Então, você pode responder 110, ou 120, ou 130, ou até menos que isso.
a lot of hours. It's It's how, general. 10 hours? No, it's general. I No. think It's general. It's something like 5 hours or Five, something. I think 5 5 hours. hours. Yeah. 5 hours. You have 5 hours to take this exam. It's Então, você tem 5 horas para tomar o exame, para fazer o exame. You haven't gotten to the point where the test is sure, it will shut off and it will be evaluated by the company, by people in the company, out of all of your test scores, all of the questions, to see if you can pass or not. Ok. La tercera regla es que excedes el número de tiempo que te dan para hacer la prueba. La prueba es aproximadamente, lo máximo que puedes tomar son unas 5 horas. Si has contestado 100 preguntas durante las 5 horas y el test no pudo en ese momento determinar si estás en el 95% o no, la compañía que da el examen, los examinadores van a revisar las preguntas que Então, a contestaste. outra forma de se fazer a avaliação é que você tem ali 5 horas para fazer o exame. O número máximo de perguntas é 150, mas, por exemplo, se dentro dessas 5 horas você responde 100 questões, completou 5 horas ali, respondeu 100 questões, encerrou o teste. Não foi possível o computador ter uma definição de que você está apto ou não. Então, as pessoas do conselho vão analisar o seu exame e vão decidir se você tem condições de passar ou não. No, you have to go to one of the special testing centers. Correcto. Necesitas ir a uno de los lugares de Examinación. examinación. Thank you. Ok. El examen solamente lo dan en ciertos lugares. Tienes que ir a una de esas localizaciones. Existem alguns lugares específicos para se fazer o exame e é necessário você ir até esse local para fazer. Por exemplo, se você vai fazer nos Estados Unidos ou no Canadá, você tem que ter o visto de turismo. Mas você pode fazer no Brasil, você pode fazer no México, você pode fazer na Europa, Inglaterra, Espanha, Turquia, Israel, Austrália, Filipinas. A maioria dos enfermeiros latinos ou fazem o exame no México ou no Brasil. If you have a license, you got your license in Montana and you get a job offer in Massachusetts, how can you work there? No problem. No problem. No No. problem. You endorse your license. Right, E right. se Se tu- você tem uma licença de Montana, a pergunta foi, se você tem uma licença de Montana, mas consegue um emprego em Massachusetts, como faz para trabalhar? Faz o endorsement da licença, não tem nenhum problema. I think you kind of answered this question, but just a refresher, people is asking several times. So multiple selection questions, and what else is what they're asking? What are the other type of questions? Ana, Oh, great alguien question. pregunta, son preguntas de selecciones múltiples, ¿y qué otro tipo de preguntas hay? So we'll talk again, we will talk about this more, but just to name A a pergunta agora foi sobre o tipo de pergunta no NCLEX. and the select all that apply, but you also have questions like fill in the blank, drag and drop. You have bow tie questions. Então, além de você ter ainda perguntas select or apply, que é selecione todas que se aplicam, algumas perguntas clássicas, você tem outros modelos de perguntas, como complete o espaço em branco, selecione a parte mais importante, ou o achado mais importante. Mas vamos falar melhor sobre as perguntas da nova geração em um outro webinar. Então, vamos tentar falar de uma forma bem detalhada. It's going to be a whole webinar about what do those questions look like? Yes. And I mean, that in itself. Então, vai ser um webinar inteiro só sobre os novos tipos de perguntas. Ok, bueno, para resumir todo lo que dijo Ana, es
este nuevo tipo de preguntas tiene que ver con drag and drop, te dejan unas opciones, te dan un enunciado, dejan algunos espacios en blanco. Outro tipo de pergunta é você selecionar. Então, você tem ali um texto com alguns espaços em branco. Você tem embaixo uma caixa com as respostas. Você arrasta a resposta que você acha, arrasta da caixinha e cola em cima, no espaço onde está faltando. São alguns tipos diferentes. El otro es, creo que Ana no lo mencionó, es highlighting. Les dan un enunciado, un texto, y tienes que resaltar. O sea, te dan la opción con el mouse de que desplaces el puntero del mouse y Então, sobre essa questão de marcar, de você marcar no texto, como se fosse um marca-texto mesmo, fazendo ali uma marcação no texto, como se você estivesse usando um marca-texto. Então, você passa o mouse e seleciona aquela informação que a pergunta está pedindo. Então, se é alguma informação mais importante, informação mais crítica, você vai selecionar como se fosse com um marca-texto. Déjame aportar algo. Hay mucho caso clínico. En los anteriores escenarios, las anteriores preguntas, no habían casos clínicos tan amplios. Tem muitos casos clínicos e os casos clínicos têm sido bem amplos. A quantidade de texto tem sido bem considerável. Na versão anterior da NCLEX, existiam alguns casos clínicos, porém muito pequenos, mas os casos clínicos atuais, eles estão bem extensos. E muitos candidatos têm falado o seguinte: me saiu um texto enorme, com várias anotações de enfermagem, com resultados de laboratório, com resultados de exames diagnósticos, e depois de ler todas essas informações, só me saiu uma pergunta. E uma vez que eu mudo do texto e vou para a pergunta, eu não consigo mais voltar para reler o texto e resgatar algumas informações. Então, isso é o que algumas pessoas têm comentado. Okay, there is a lot of questions I've been answering for you guys on the chat, so Thank you. but they are process related. But Carrie, maybe you want to take this question, Carrie. I think I got it about 4 times. People want to know, they didn't quite get what exactly does it mean to endorse the license. They don't understand that. Could you Então, a explain? pessoa está perguntando o que significa exatamente fazer o endorsement da licença. O que é o processo de endossar a licença? So as we mentioned, when you're preparing to come to work in the United States, we help you select the state based on if you have your English language proficiency done yet. Então, como mencionamos, quando você vem para cá exercer a enfermagem nos Estados Unidos, nós lhe ajudamos a conseguir a oferta de trabalho, decidir onde você vai trabalhar. Então, uma vez que você consegue a sua oferta de trabalho, por exemplo, você conseguiu sua oferta de trabalho em Illinois, mas a sua licença é de Montana, uma vez que você consegue a oferta de trabalho em Illinois, então você vai iniciar o processo de transferência de licença. Então, você precisa enviar uma série de documentos. Existem aí algumas coisas específicas que você precisa enviar para o novo estado. E o novo estado vai lhe garantir uma nova licença daquele estado. Então, a taxa que você paga é bem pequena, você não precisa realizar o NCLEX novamente. Por exemplo, o valor de Illinois esse ano, Illinois não está cobrando o endorsement da licença, mas tem estado que cobra aí $100, $50.
very quick, very fast. And then once you know where you're going to work, once you choose the hospital, then we help you get your license endorsed. And Então, then you muitos enfermeiros internacionais vão para Montana, dão entrada por Montana, que é mais fácil, uma vez que consegue o trabalho no hospital. Então, nós ajudamos no processo de endorsement. Etcétera, etcétera, y pasó el examen de enfermería. Si uno se va a trabajar a otro estado, hay un proceso relativamente sencillo para endorsar la licencia. En algunos estados es llenar solamente una forma y pagar un pequeño monto. Por ejemplo, este año el estado de Illinois, por ejemplo, para darles un examen no cobra nada, simplemente había que llenar la forma, presentar la licencia del estado en que la habías tomado y con eso se puede endorsar. A veces piden alguna documentación adicional. Algunos estados, como ya les dijimos, tienen reglas un poquito diferentes que otros. California molesta mucho. Les gusta ver muchas cosas adicionales a la licencia para hacer el endorso en California, pero en general no hay mucho. Y recuerden que hay 34 estados en el compacto, se están aumentando. A todos esos estados no hay que endorsar la licencia, simplemente con tu licencia del estado en que la sacaste, puedes empezar a trabajar sin ningún problema. Cuando vas a renovarla, la tienes que renovar en el estado en el que estás viviendo. That is important for everybody to know that in the compact states, you can start working with the compact state license right away. É importante lembrar também que aquelas pessoas que estão trabalhando com a licença em um estado que faz parte do compact state, que são os 34 estados, quando você renova a licença, você renova no estado onde você está trabalhando. Somebody's asking, just to throw that question out there, can I bring a calculator? No. A paper? No. Estão perguntando se pode levar calculadora. No. Can I bring my Não. notes? Can I bring Não. my notes? Não pode levar. Não pode levar a calculadora, não pode levar suas anotações, não pode levar caderno, não pode levar nada. Puedo llevar algunos apuntes, una calculadora al examen. Founders Book. Não. Yeah. Could I bring Nem calculadora, nem caderno, nem bloco de anotações, não leva nada. The testing center will provide you with the paper and there's a calculator on the exam. O centro aplicador da prova é quem vai providenciar para você o papel para você fazer suas anotações e tem uma calculadora no computador onde você vai fazer a prova. Você pode usar essa calculadora. Anand, that's a good point. And that's going to be on some of these upcoming seminars, because I think a lot of people don't know that they can't bring their own pens or pencils. They can't bring, they can't bring things with them. They can't bring a heavy coat and some papers and put them underneath. And we believe that the more prepared people are, and we give them tips about arriving early, about, lots of different things so that nothing is a surprise. Everything you've thought about it, you know what you're going to do. You are prepared for it so that you can calm yourself and get in and do your good work. Exactly. Who wants to translate that? Just wing it, Anav. Okay. No puedes llevar nada contigo al examen. Necesitas dejar todo afuera. Então, novamente, o que Karen falou e que a Nave está traduzindo, não pode levar nada. O que você levar vai ficar guardado em algum lugar fora. Para entrar na sala, você não entra com nada. Se você quiser levar algum lanche, alguma coisa, vai ficar guardado provavelmente em algum armário. Pode ser que o centro tenha ali algum armário para que você possa guardar suas coisas. Carrie dijo que vamos a hablar mucho sobre este tópico. Vamos falar mais sobre isso
em um próximo webinar também, porque queremos que vocês estejam preparados, que vocês não tenham surpresas na hora que forem tomar o exame, na hora que forem realizar o exame. Calma, puedes estar en el examen. Então, quanto mais calmo você estiver, melhor. Sergio, A intenção é essa. you can just hang up today. Yes. Wow. Great job. Thank you. Yeah, Okay. I think one last question. I think with this we can finish. Uma última Only- questão. There are other questions that I'm missing here, but there is, I think, one important question. okay. English. English, English, English. Lots of questions about can I prepare for the NCLEX? Obviously, there's still people, I don't think they hear you that the exam is only in English. But some people want to know how much English do you need to know to be able to take the exam? Can you wing it Então, without English? Can you uma pessoa aqui está perguntando advance English? Can you qual o nível de inglês ideal? Qual o nível de inglês ideal para realizar o exame? translate the question or, muchas preguntas me llegaron sobre el inglés. ¿Puedo tomar el examen sin saber inglés? ¿Cuánto inglés necesito? Posso realizar o exame sem saber inglês? Qual o nível de inglês que preciso saber? Então, esses foram os tipos de perguntas que chegaram relacionadas ao idioma. El tema del inglés y el examen. Vamos falar um pouco sobre agora, sobre a questão do NCLEX em ser inglês. Provavelmente foram pessoas que não chegaram a tempo e não viram a explicação sobre que o exame é só realizado em inglês. Isso é uma questão um pouco difícil de responder, porque às vezes pessoas que têm um nível de inglês A2 conseguem passar no exame, porém, nossa sugestão é, no mínimo, B1 ou B2 em inglês. Provavelmente, se você tiver esse nível de inglês, vai ser um pouco menos desafiador ler as perguntas, principalmente as questões atuais, a terminologia utilizada. The advantage, right, is that you're familiar with the medical terminology, right? A vantagem de você ter um nível de inglês mais avançado pode ser aí a familiaridade com a terminologia médica, terminologia profissional também. Então, mas nossa sugestão é, no mínimo, B1 ou B2. Muy compleja porque hay gente que incluso no tiene un nivel de inglés muy alto o un intermedio, un B1, B2 y pasan el examen, ¿sí? Y algunas de estas personas pues se ha demostrado de que pues están familiarizadas con la terminología médica y leen, muchos comprenden al leer un texto médico en inglés, ¿sí? Puede que no tengan un nivel de inglés B2 o C1, pero lo comprenden. Algunas personas lo pasan, pero la sugerencia que nosotros hacemos es definitivamente tienes que estar en al menos un nivel B1 o B2 que da garantía de que puedas pasar puedas comprender, no pasarlo, pero sí comprender gran parte de lo que dice allí. I just want to add one thing to that. So even we know of people that have passed the NCLEX RN with very little English, which I'm surprised that they could. Então, nós sabemos de pessoas que passaram com um nível de inglês bem básico, o que é uma surpresa. Congratulations. Mesmo que você faça seu teste, parabéns. Mas você precisa estar preparado no inglês, porque você vai passar por uma entrevista, sua entrevista de trabalho será em inglês, então você vai ter que realmente ali passar por uma conversação. Se você passou no teste, ótimo, parabéns. Mas saiba que você ainda precisa continuar seu trabalho pesado de estudar o inglês. Porque você vai trabalhar nos Estados Unidos, você vai passar por uma entrevista de trabalho em inglês.
So again, if you can get through the NCLEX, good, that's terrific. But you still have to reach that milestone for English. Correcto. Então, ainda que você passe no inglês, no NCLEX, não é o suficiente. Como lo dice, Você precisa ainda passar na proficiência do inglês. a pesar de que conocemos casos de algunas personas con nivel bajo de inglés que han pasado el examen del NCLEX, la recomendación es que tengan por lo menos un nivel B1, B2 de inglés para tomar la prueba, para tener una alta confiabilidad de que lo van a pasar. I want to add one point, which I think has changed. People without a B1, B2 level of English will have a real hard time with the new generation question. You're right. Yes, you're I right. think that may have been true for the prior test, which was more multiple choice. Yes. The Yeah. write-ups on the new generation test are tough, very tough, if you don't have a level of English. Estas personas que habían pasado el examen Então, essas pessoas que passaram anteriormente no en la versión NCLEX, anterior, mesmo sem ter o nível de inglês mais alto, con dificultad, pero se podía. En esta compreende-se que sim, era possível, com uma certa dificuldade, passar, mesmo não tendo um nível de inglês mais avançado, porque as perguntas eram menores, mas agora com o novo modelo de questão no NCLEX, é necessário que você tenha um nível de inglês mais avançado. Obviamente que milagres existem, mas é importante que você tenha esse nível de inglês mais avançado, no mínimo B1. very hard to pass. You know, David, in our NCLEX prep club, one of the things that the instructors do is they help people build up some testing stamina, because it's so much information. And so that's one of the education and training that they give people so that they can continue to read those questions, to understand what they're reading, and then to take the appropriate notes so that they know how to answer the question, which is on the next page, and you can't go back. So again, lots of value in joining the preparation club and really getting the information that you need. And, you know, that our instructors know everything about it. So it's an important plan. Okay. To finalize, I want to add two things because I get a lot of questions. These are kind of a bit of informational meeting questions, but I'm just going to. Okay. We do the process in parallel. We want you to be learning English. We will do your certification. We will start prepping you for the NCLEX. We probably want you to take the NCLEX first before you even take the English test. You continue to study your English, and probably the last thing you do is you'll take your English test. But we'll try to do the majority of the process in parallel. Nosotros Então, tratamos nós de tentamos fazer el proceso en a paralelo. maioria do processo em paralelo. Empezamos a hacer tu certificación. Começamos o inglês, a sua certificação, começamos a lhe preparar para o NCLEX. É mais provável que você realize o NCLEX antes de fazer a prova do inglês. Tu examen de inglés. Se necesitan los dos exámenes. You need both tests. É necessário que você tenha os dois exames, ou seja, NCLEX e a proficiência em inglês para ir para os Estados Unidos. Tienes que haber pasado el É necessário examen de passar inglés, nas duas tienes que provas. haber pasado el examen de inglés para que te den la visa de residente permanente a los Estados Unidos. Então, uma vez que você passa no NCLEX, você passa na proficiência do inglês, Para los enfermeros você pode exercer a enfermagem nos Estados Unidos, é requerimento para que você tenha o visto. Visto de trabalho. Para aquelas pessoas que querem um pouco mais de informação, nós vamos falar um pouco mais sobre o NCLEX em próximos webinars. Aquellos que quieran mucha más información sobre estos, obviamente estos son temas que discutimos en las reuniones informativas. Tenemos dos todos los días. Aquí en el chat les dejo la información de las reuniones informativas con los Sobre mais horarios. informações relacionadas ao processo, temos reuniões informativas todos os dias. Tem aqui no chat a informação, então, caso vocês tenham interesse, En los Estados Unidos,
que pasar el examen de inglés. Si estudiaste, if anyone, even if you are a Native American, this is important. Even you are born in the United States or you are a US citizen and you study your career in a non-speaking English country, with the exception of England, Australia, and I'm skipping one or two more countries Canada and a Então, couple of more countries. Mesmo, a última pergunta, mesmo que você seja americano nativo, americano naturalizado, tenha nascido nos Estados Unidos, enfim, mas fez a sua graduação em um país que não fala inglês, você necessita fazer a proficiência do inglês. É necessário fazer, é mandatório. So, if you are in the United States, si tú estás en los Estados Unidos, desde que tú hayas estudiado en un país que no tiene habla de inglés, si tú estudiaste tu carrera fue en un país donde se habla español o portugués. Se sua graduação foi num país onde se fala português, espanhol ou qualquer outro idioma, ainda que você seja nativo americano, é necessário fazer a proficiência. No tienes vueltas, tienes que tomar la prueba de inglés. Okay? Okay. Okay. Well, I want to really thank the instructors from the NCLEX Preparation Club for coming today. Sergio, Anav, Kija. Gostaria, Thank you always for your gostaria de agradecer a todos os instrutores do NCLEX que estiveram hoje presentes, como Sérgio, Mônica, Kitia, Anav. Teremos nos próximos meses mais webinars sobre NCLEX, porque são muitas informações para colocar em um único webinar, então estaremos fazendo vários outros. El grupo va a volver en los próximos meses, obviamente a continuar ayudándoles en los seminarios y hablando más de la prueba. Obviamente estos son los profesores, los tutores de nuestro instituto que en adición a la academia en línea les van a dar tutorías para ayudarlos con el examen. We have, what is my friend Amanda? But Amanda. okay. We have Here she comes. there she is, my friend Amanda. I was in the Portuguese side. I had it. I just was thinking you're in Portuguese. Yes, yes. I'm here and I'm excited to announce what we have coming up. Good. So next week, mark your calendars, be here 7 o'clock Chicago time, because we have lawyers coming to speak about the U.S. immigration process. So you will not want to miss that to hear more about how the EB-3 visa sponsorship works from the immigration point of view. Okay. Como siempre les contamos, tenemos la magnífica noticia que nosotros traemos con alguna frecuencia a los abogados que hacen el proceso de migración para ayudarlos a venir a los Estados Unidos la próxima semana. Una de los bufetes de abogados que más se utilizan en nuestros hospitales para traerlos van a venir, van a contarles a ustedes cómo funciona el proceso de la visa de residente que se obtiene a través de este proceso, y les van a contestar preguntas relacionadas con el proceso migratorio. Aprovechen, porque estas son de las pocas oportunidades que ustedes van a encontrar en que una compañía en realidad pone a los abogados enfrente de ustedes para que ustedes puedan charlar con ellos de manera anticipada. Por favor, vengan el próximo miércoles a la reunión. And the last Wednesday of the month, May 31st, we have Robert from BSR here, but it's a very important topic. As you might know, the TOEFL exam is changing here in the next month. So we are comparing the differences between the IELTS and the new TOEFL. So what are those differences? What do we need to think about? And how do they impact our students taking the English proficiencies exams? Okay. Y en 2 semanas viene el director de la Academia de Inglés. Como algunos de ustedes saben,
cambiado también el examen de inglés del TOEFL. Hay una nueva generación de ese examen. Él les va a contar cuáles han sido los cambios y va a comparar los dos exámenes, el examen del IELTS y la nueva generación del TOEFL, para que ustedes sepan en qué consisten y cómo prepararse para cualquiera de esas dos pruebas. Aprovechen porque estas charlas son súper informativas y son importantes para el desarrollo de ustedes, ¿ok? Las reuniones siempre son a la misma hora. The meetings are always at the same time. Siempre son a las 7 de la noche, hora de Chicago. 7 de la noche, hora de Chicago es cuando comienzan. En este momento son las 8:45 en Chicago. Right now is 8:45 p.m. in Chicago. Comparen su hora local. ¿Ok? Thank you, the NCLEX team. Thank you, Carrie, Einaf, Kija, Sergio, Monica. Who do I miss? Did I miss anyone? I hope I didn't miss anyone. No, Thank you you didn't. guys. Fabulous job. Un estupendo. We love all the work you guys do. Thank you very much. Nos encanta mucho el trabajo que ustedes hacen, sobre todo sus estudiantes. Y muchas gracias a todos. Kija, Sergio, Naf, Mónica, and especially Carrie. We love you guys. Buenas noches Thanks, a todos. everybody. Thanks, everybody. Special Thank you thank very you to much. Keisha for translating. Oh, yeah, Kija, thank you for translating also. Thank you. Okay, very good. Thanks, everyone. Have a good night. Buenas noches. Buenas noches. Yes.